Vamos abrir os nossos boletins aí nesse ponto que vamos estar olhando, contando e cantando as maravilhas incontáveis de nosso Deus. Vamos ler juntos o Salmo 40, verso 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Pai, eu sei que isto aqui não é uma força de expressão, isso não é uma metáfora, uma figura de linguagem, mas é a expressão real da tua riqueza. Tu és um Deus original, que fazes coisas originais. Tu não fazes imitações baratas. Cada uma das coisas criadas por ti, cada uma delas é única. E eu te louvo pelas maravilhas da tua mão, pela constância do teu operar. E nós rogamos agora, Pai, que tu fales a nós nesta manhã, que tu toques nos nossos corações, que tu nos edifiques com a presença e a vida de Cristo e do teu Santo Espírito. Coloca em nós as palavras, além daquilo que já foi escrito, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. No nome dele é que nós oramos. Amém. A vida dos filhos de Abba na terra é uma temporada alegre de louvor e uma marcha contínua de gratidão permanente. Ainda que sejamos afligidos neste mundo, não podemos dizer que fomos enganados pelo Senhor. Ele foi categórico quando disse aos seus discípulos, em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Abba é o nome de pai em aramaico. Alguns escrevem com 2 Bs, outros escrevem com um B só. O dicionário de Weiss aceita os dois, mas Abba é a revelação mais pertinente que Jesus Cristo veio trazer. Uma coisa é Deus, Criador dos céus e da terra. Outra coisa totalmente diferente é o Deus Pai, que quer relacionamento, que busca intimidade. Alguém já está reclamando do frio aqui na frente. Pode ver aí se lá atrás tem calor e aqui tem frio. É sempre assim, mas não tem problema. Então, irmãos, esta grande realidade é que os filhos de Deus, eles andam em louvor, mesmo diante das crises. A murmuração, ela é característica do populacho. Quem era o populacho? Quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu junto uma mistura. O que era esta mistura? Alguns estudiosos acham que foi cruzamento de judeu, de israelita, com egípcio, e formou um grupo, que eram
vamos usar aqui um termo mais técnico, os bastardos. Eles eram reclamões, murmuradores, críticos. Porque ele nem é da estirpe de Israel completamente e nem é mundano, egípcio, é uma mistura. Então essa mistura, ele tem essa característica de gemer, de ficar sempre, como eu vou dizer, descontente. Mas os filhos legítimos do Pai Celestial, eles sabem que não existe nenhum acidente na nossa vida, que tudo tem um propósito. Deus tem um propósito em cada coisa. Jesus nunca será processado por propaganda enganosa, nem levado ao Serasa da fortaleza de Anu, pai dos demônios, por qualquer dívida contraída. Tudo que prometeu tem se cumprido à risca. E tudo que falou vem fazendo rigorosamente. Nada ficou até agora sem realização e nada ficará sem pleno cumprimento. É uma coisa muito interessante. Aqui aparece um personagem chamado Anu. Esse Anu, ele aparece a primeira vez na Bíblia, no capítulo 10, capítulo 10, versículo 10 de Gênesis. Quando aparece ali um cidadão chamado Nimrod. Esse camarada, Nimrod, era filho de Cush, que era filho de Cão. Cão significa quente. Cush significa tostado, passado, queimou demais. Que teve um filho chamado Nimrod, que é a rebelião, o rebelado, o revoltado. E esse camarada, na sua revolta, teve 3 palavras muito interessantes. O seu reino era Babel, Erech, Acade e Calné. Presta atenção, que palavra é essa que aparece aqui? O seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calné. Que é isto? Estes nomes estão mostrando tudo o que acontece no sistema humanista. Rebelião, de uma confusão misturada. Babel, Nimrod é o rebelde, que traz uma confusão misturada. O que é confusão misturada? É quando você mistura coisas que não se misturam. Por exemplo, você mistura água com azeite. É uma mistura que não se mistura. Essa mistura que não se mistura é semelhante ao povo, ao populacho reclamador. É uma mistura que não se mistura. Gera Babel, confusão. Confusão produzida por veja aqui, Erech significa a longo, por tanto tempo, por muito tempo. Então, uma revolução, uma revolta confusa por muito tempo, sutil. Acade. Acade significa sutil. Uma revolução, uma revolta, por muito tempo, sutil e imperceptível, que acaba na fortaleza de Anu. Calné, fortaleza de Anu. Anu é o deus dos demônios, é Satanás, que traz essa confusão no meio da humanidade toda. Então, quando aqui eu estou dizendo que não vai haver cobrança lá no Serasa de Anu, você sabe que Serasa é lugar onde
estão o nome dos maus pagadores. Meu nome já esteve no Serasa. Eu já fui seraziado uma vez, porque o Banco Bradesco, que me deu, agora eu vou publicar a história, me deu uma conta especial, depois me cobrou o seguro que ele tinha na conta, quando ele mesmo cortou a conta especial. O doutor Cídio foi quem foi resolver essa questão lá no Banco Itaú, que quase que eu ia processar. Perdão, Bradesco, Itaú não. Bradesco. Quase que eu ia processar o Bradesco por causa disso. Digo, não, mas deixa para lá, que a Bíblia diz que não é para processar ninguém. Mas já fui seraziado. E eu sei que tem muitos irmãos que vão para o Serasa, só que não tem Serasa no céu, porque a conta foi bem paga. E não há ninguém que possa cobrar lá o que Jesus já pagou. E no dia que você entender isso, você vai descansar muito no seu coração. Então, não existe possibilidade de nós passarmos vergonha, porque Deus pagou a conta da nossa salvação. O fim de um período fiscal é uma temporada de balanço na contabilidade. É a hora da verdade dos livros que comprovam lucros e perdas nas empresas. É o momento de fazer a avaliação dos acontecimentos anuais. É uma boa ocasião para se fazer a avaliação dos fatos. Esse parágrafo está certo, Joaquim? É isso mesmo? É assim que faz as coisas no final? Deu lucro, deu perda, é assim, Manuel? Está certo? A gente examina e aí é o final que conta tudo. Para as empresas, o ano fiscal pode ser bom, pode ser ótimo, pode ser bom, pode ser razoável, pode ser mau. Para as pessoas, de modo geral, as estações do ano podem ser de tempo mais alegre, imaginavelmente feliz, mais difícil, triste ou com intenso desgosto. As perdas pessoais são desgastantes, quer sejam por falecimento, por separação ou por ausência. Assim, as dores da alma esfolam a memória. A gente de vez em quando está olhando para alguma coisa que desapareceu. E a gente sofre. Eu estava numa reunião essa semana e um irmão nosso estava contando que ele esteve olhando o retrato do seu filho que faleceu há uns 10 anos atrás, por aí assim. Não sei, eu não estou vendo ele aqui. O Ney. Há uns 10 anos atrás esse menino faleceu. E ele ficou olhando a fotografia e disse, como ele estaria hoje? Que tamanho? O que ele iria estar fazendo hoje? Que profissão? Essas ligações marcam muito a gente sofre. Filhos que perderam os pais novos, os pais nunca ficam velhos. Se você perdeu um pai quando você tinha 15 anos, 10 anos, e seu pai tinha 35, 40, ele fica nessa idade a vida toda. Você quando tiver velhinho vai sempre pensar no seu pai naquela idade. Porque ele não envelhece. A gente fica sempre preso a essas ideias e aquilo ali é marcante, a memória sofre com as nossas perdas, com as nossas ausências. O salmista fala, entretanto, das maravilhas e dos desígnios de Deus para conosco. A Escritura mostra que a vida dos filhos de Aba tem problemas como todas as pessoas, mas a história deles é diferente, pois Aba transforma as aflições
em algo fora do comum. Ninguém está aqui isento de sofrimentos e de dificuldades. A diferença entre um filho de Abba e um filho de Anu é que o filho de Abba, diante das dificuldades, recorrem a ele e são abastecidos pela sua graça, que ele faz a transformação daquilo que era difícil de entender. É tão profundo este contato, essa comunhão. Ainda que se marque lá, olha, eu estou sofrendo. Este sofrimento é transformado em motivo de louvor. Eu posso contar aqui rapidamente. Perdoe-me, que a minha esposa, quando teve a morte da sua mãe, ela ficou muito revoltada. Muito revoltada. A mãe dela faleceu com 51 anos, a mulher forte, e a minha esposa ficou extremamente revoltada. E um dia, quando o pastor João Batista Martins de Sá, obrigado. João Batista Martins de Sá veio aqui a Londrina pregar na igreja presbiteriana. Eu fui com ela ouvi-lo, e no dia da pregação ele falou algumas coisas que ela disse para mim assim: eu gostaria de conversar com esse pastor. Então eu marquei um encontro com ele na nossa casa para ele ir jantar. E depois do jantar, eu disse para ele: a minha esposa gostaria de conversar com o senhor. E eles entraram no gabinete, na nossa biblioteca lá na casa, e começaram a conversar, e a conversa foi passando, e eles conversando, e ele tinha que pregar na igreja às 8 horas da noite. E estava chegando a hora, e eles não saíam. E ele está conversando, e eu estou vendo a conversa lá, e estavam faltando 5 minutos para ele estar indo na igreja para ir pregar, e não saía. E daqui a pouco a porta se abriu e eles saíram, e eu fui levá-lo na igreja. Depois foi conversar com a minha esposa, e ele disse para ela o seguinte: minha filha, eu não vou sair daqui hoje, enquanto você não louvar a Deus pela morte da sua mãe. E ela disse: mas o senhor pode saber que eu não vou sair, eu não vou agradecer, eu não vou louvar de modo nenhum, eu estou ressentida com Deus. E ele disse: minha filha, eu não vou sair daqui. E ele ficou lá, e ela ficou brigando com ele, debatendo com ele, e ela foi vendo que o relógio não parava. E ele disse assim: eu não vou sair também daqui enquanto isso não acontecer. Ela disse: mas o senhor tem um compromisso, o senhor tem que pregar. Ele disse: as outras pessoas, agora Deus vai arranjar alguém para cuidar delas. Eu estou aqui para cuidar de você, enquanto você não chegar a esse ponto. E ela, por pressão, teve que agradecer a Deus, porque não teve jeito. Ela ficou mais preocupada do que ia acontecer lá na igreja do que ia acontecer. E minha esposa então louvou a Deus pela morte da mãe dela. E certamente, se foi por fé, foi por fé. Se foi por pressão, foi por pressão. Ninguém pode imaginar, mas daquele dia em diante a carga saiu das costas. Em tudo dai, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É a vontade de Deus. Então, o que eu vou fazer diante de uma dificuldade? É dizer: eu não posso, eu não tenho capacidade. Mas Senhor, está aqui a dor do meu coração. Eu venho a Ti assim pesaroso, doente, doído, mas eu Te dou graças por tudo o que tem acontecido na minha vida. O salmista estava dizendo aqui que Deus transforma
Deus transforma aquelas coisas difíceis. E veja, por exemplo, o que aconteceu com José no Egito. Os irmãos invejosos tinham intenção de fazer-lhe uma maldade daquelas. Mas Deus mudou o script da tragédia. Vamos ler Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vocês sabem a história de José, menino sonhador, que resolveu contar os sonhos dele. Ao contar os sonhos, despertou um certo sentimento de inveja por parte dos irmãos. O pai tinha uma certa preferência pelo José. O menino andava bem vestido, com a roupa toda diferente. Isto causou mais inveja ainda, porque a gente, às vezes a gente acha assim, porque todo mundo é igual, mas o pai tinha lá as suas preferências. Sabe por quê? Porque José é o filho primogênito do casamento de José. Como que é o primogênito se ele casou primeiro? Ele casou primeiro foi com a Lia, porque era um costume da época. Só que o amor de José era Raquel. O amor de Jacó era Raquel. Era Raquel. E o primeiro filho foi José. Era o filho do seu amor, é o filho da sua entranha. Mas aqui a gente não vai discutir, que aí tem outros aspectos por trás disso que são muito ricos. Mas a gente vai um dia tratar um pouco mais sobre esse assunto, porque senão não dá tempo. E os irmãos ficaram com inveja, e sabe que venderam para os midianitas. Os midianitas venderam para a casa de Potifar. A mulher do Potifar, Potifera, acabou fazendo o José cair na prisão. E aquele caminho todo... Né? E José disse assim, vocês intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Guarde bem essa expressão, mal e bem. Vocês quiseram que fosse mal, mas isso foi Deus que permitiu para tornar em bem. Não existe complôs, meus irmãos, na caminhada para a Nova Jerusalém. Aquilo que parece uma tragédia pode ser o primeiro degrau da escada na intimidade com o Senhor. O motim promovido pelos irmãos invejosos foi o motivo que moveu a mão de Deus para levar José até o governo do Egito. Nunca devemos nos sentir vítimas dos conflitos quando o nosso futuro está sendo conduzido pelas mãos soberanas do Senhor. É certo ou é errado? É certo, você tem que saber que Deus está conduzindo a nossa vida. Aqui parece um atalho, não houve atalho. Houve propósito. Houve uma caminhada ali. Javé, com frequência, nos pega em lances fora de série, para nos levar aos lugares nunca antes sonhados. As crises na vida dos cristãos são vias inacreditáveis de progresso. A existência do povo de Deus é uma peregrinação de surpresas. Quando os astutos armam as ciladas, o Senhor transforma a cama de gato num trono de ascensão para os membros da corte real. O escravo se torna o amo e o prisioneiro em governador do reino. Se você estudar um pouquinho a vida de José, pega 17 anos atrás, ele era 13 anos atrás. Ele era um escravinho que estava chegando e agora com 30 anos ele é o governador, a segunda pessoa no governo do Egito. E naqueles 13 anos Deus fez uma série de coisas. Mexeu daqui, mexeu dali. Deus. Eu não preciso mexer, deixa Deus mexer. Deixa Ele fazer. Ele sabe como fazer. E quando os irmãos disseram assim, olha, nós pecamos contra vocês, eles não fiquem tristes não, meus irmãos. Foi Deus que estava nesse negócio, não fiquem chateados não. Fiquem aí magoados por causa que vocês fizeram. Vocês foram instrumentos da mão de Deus. Vocês intentaram mal contra mim, é verdade, mas Deus transformou isso em bênção.
O pai gosta de maravilhar-se com os seus filhos maravilhados por suas maravilhas. Se o mundo é cheio de sofrimentos, Abba excede em fazer maravilhas. Nesse mundo não há vacinação contra desgosto, embora a particularidade da graça é transformar o dó menor num sol maior. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu já contei aqui a história daquele moço que era preguiçoso, filho único de um homem muito rico. E aquele pai fez tudo para dar ao filho uma condição, mas o filho era preguiçoso mesmo. Aí ele deixou uma carta dizendo para o filho ler aquela carta só quando ele tivesse falido. O filho, quando o pai morreu, foi desbaratando tudo, gastando, e ficou só a casa onde tinha lá um paiol, um negócio velho que ele largou para lá. E quando ele abriu a carta, dizia assim: eu sabia que você ia dilapidar tudo, que você ia acabar com tudo, mas eu quero dizer para você que você é uma decepção, você é um fracasso. Você foi um filho que não deu para nada. Então faça favor, aqui está minhas instruções. Faça pelo menos isso, né, que seu pai lhe disse. Lá no fundo daquele paiol velho, há uma forca, que eu já deixei tudo preparado. Vai lá, mete a corda no pescoço e se enforca. O filho olhou aquilo e disse: pelo menos isso eu vou fazer, porque eu sou um fracasso. Eu vou fazer pelo menos isso que meu pai está pedindo. Aí foi lá, subiu no cadafalso, subiu na escada, meteu a corda no pescoço e pendurou e pulou. Quando ele pulou, a forca quebrou. E começou a despejar diamantes e rubis, e esmeraldas, e pedras preciosas, e joias. A forca era oca, e estava cheio de uma fortuna muito maior. Você sabe como é que é? O pai sabe que você não pode, e ele lhe botou numa forca lá na cruz para você morrer, mas ele tem uma fortuna muito maior inserida ali que você não sabe imaginar o quanto é grande. Você é uma porcaria que devia morrer mesmo. Mas ali naquela cruz está a riqueza da nossa libertação. Irmão, nós precisamos tomar isso muito sério, porque é aqui que está a coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o povo de Judá foi levado para o cativeiro na Babilônia, em razão dos seus próprios pecados, Deus falava pelo profeta Jeremias que estava planejando o melhor para eles. Vamos ler Jeremias 24, 6. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei, e não os destruirei. Plantá-los-ei, e não os arrancarei. Olha só, olha o que Deus está dizendo. Eu colocarei meus olhos de que maneira? Hein? Favoravelmente sobre eles. Mesmo no cativeiro, os olhos de Deus estavam favoravelmente. Quando Deus nos corrige, Ele está olhando para nós favoravelmente, para nos corrigir e nos tratar de uma maneira muito profunda. Os objetivos de Javé são de abençoar e promover a paz
Sua gente tem a mesma índole. Quem gosta de contenda e vive provocando desavenças é a turma amargurada de Belial. Belial é outro nome de Anu, a classe arrogante das trevas, mas mesmo assim é incapaz de mudar os intentos do Senhor. Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Misericórdia, que eu quero, estou desejando uma coisa, ele diz, pois eu quero que aconteça essa coisa boa na sua vida. Mas você não sabe que pensamentos eu tenho para você. São pensamentos de paz. Eu tenho pensamentos bons a seu respeito. Pense bem assim, eu estou engasgado com uma ideia assim. Deus me ama, eu sei disso, porque Ele amou. Mas será que Deus gosta de mim? Ele me ama, o amor dele é imutável. Mas você, presta atenção, Jesus tinha 12 discípulos, mas tinham 3 que ele gostava de ficar com eles. Andava com eles mais próximo. Tinha aquela intimidade com aqueles 3, Pedro, Tiago e João está aqui, Pedro, Tiago e João está ali, Pedro, Tiago e João está acolá. E Jesus, vamos embora Pedro, Tiago e João, vamos embora Pedro, Tiago e João. E aquele caminhar para lá e para cá. Será que Deus gosta de mim? E me quer na sua companhia? Eu tenho dito para ele assim, Senhor, eu sei que tu me amas. Tua palavra diz, mas o Senhor quer ficar comigo? Eu gostaria tanto de ficar com o Senhor mais, mas eu tenho tantas coisas que eu sei que o Senhor não gosta. Eu li uma expressão de um homem de Deus que estava conversando com Deus, e Deus então, Jesus começou a falar com ele, olha meu filho, eu te amo muito, eu te quero muito meu filho. Você se lembra aquelas vezes que eu abracei você, e você nem percebeu que eu estava abraçando você? Eu estava te recebendo no meu colo. Eu estava carregando você como o pastor carrega as ovelhinhas. Aí ele vira para Jesus e diz assim, mas e os meus pecados? E as minhas faltas recorrentes que eu sempre cometo, e eu sempre faço contra ti? Ele disse, eu sei que elas são verdadeiras, mas eu amo a você, não as suas faltas. Eu sou maior do que os seus pecados. Eu quero estar com você. Ele disse, mas... E ele começava então a repetir, mas o senhor se lembra? Ele disse, eu sei que você gostava dessas coisas, e gosta dessas coisas, mas eu sei também que você gosta de mim, e você sempre volta para confessar, e toda vez que você volta para confessar, é porque você sabe que eu sou capaz de fazer isto, e eu estou mais interessado em você do que você em mim. Eu te quero. Você tem essa ideia de Deus? Ou você tem a ideia de Deus, aquele velho pai, que ficava esperando você quando você saía de casa? Antigamente, chegar às 11 horas da noite, um filho chegar às 11 horas da noite, hoje chega de manhã, quando chega. Mas antigamente, chegar às 11 horas da noite, meu pai... Se eu saísse lá no Piauí para fazer alguma coisa e demorasse, doutor Augusto, ele estava em pé lá esperando. O que você estava fazendo? Às vezes a gente tem uma ideia de um Deus punitivo, um Deus cobrador. Eu sei que Deus é firme, eu sei que Deus é justo. Mas Deus é misericordioso e gracioso. E a justiça de Deus está debaixo da graça de Deus. Não é a graça de Deus embaixo da justiça. Sabe por quê? Porque se Ele for justo e não for gracioso, não vai haver. Mas se Ele for gracioso, Ele será justo, e será justo por graça. Ele vai assumir a responsabilidade.
para aliviar o peso. Eu tenho muita coisa para contar. Eu tenho muitas maravilhas para dizer. Que as maravilhas do Senhor, elas são incontáveis. Andar com Deus. Onde é que eu já estou? Uma das características do Senhor que o torna ímpar ou singular é converter as maldições em bênçãos eternas. Quando os profetas agoureiros levantam os seus presságios fúnebres, o Senhor costuma inverter o cano da arma ou fazer o tiro sair pela culatra. Vamos ver o que foi que aconteceu com esse profeta Balaão, Deuteronômio 23, 5. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Balaão amaldiçoava o povo e Deus pegava a maldição e transformava em bênção. Ele fez 4 vezes isso. Ele tornava a amaldiçoar e Deus fazia a bênção voltar para o outro lado. Tornava a amaldiçoar e tornava a voltar a bênção. Você não pode. Uma vez eu vi uma pessoa amaldiçoar a outra, isso já há muitos anos, amaldiçoou e a outra respondeu com uma sabedoria muito profunda, mais popular, mais profunda. Ele disse para a pessoa que estava amaldiçoando, é assim: praga de urubu velho não pega em cavalo gordo. Vocês não entenderam nada, né? Praga de urubu velho não pega em cavalo gordo. O urubu está querendo que o outro morra para ele comer. Mas o cavalo está gordo, esse vai longe. Quem morre é cavalo magro. A praga não. Você pode jogar a praga que quiser num filho de Deus, que ela não vai pegar, porque Deus tem a mão. Alguém outro dia me perguntou: pastor, esse negócio de maldição, de olho gordo, de olho invejoso, de coisa de saravá, existe? Eu digo, existe sim, lá as coisas. Mas isso pega? Eu digo, pega. Mas pega mesmo? Pega. Tem tanta aí gente que foi pegada com esse negócio. O senhor não tem medo? Eu digo, não. Em mim não pega. Por que não pega? Eu digo, porque Deus colocou Jesus no lugar. E essas maldições caíram nele. Todas as maldições caíram nele. E de lá para cá, nós temos que, lógico que nós somos açoitados pelos vendavais que estão por fora, mas o olho do tornado é profundo silêncio. O tornado está comendo tudo. Os cientistas puseram lá alguns instrumentos para medir. Ali no olho do tornado, bem no centro dele, há um profundo silêncio. Vocês viram, vai? Está quebrando tudo, mas ele está nos sustentando no pavilhão da sua mão. É um Deus cheio de graça. Deste modo, é impossível contabilizar as bênçãos do Senhor. Os adversários soltam as raposas no galinheiro, mas o bom pastor acaba por contundi-las ao confundi-las em seus ardis. A maldição de Javé se converte. A maldição. Deixa eu beber água. Apaga isso logo. A maldição de Saul. A maldição de Saul se converteu na bendição de Judá. O reino de Davi é o trono do louvor, e as perseguições do invejoso terminaram com soberba na falência da sua casa. Judá significa louvor. E de Judá sairia Siló.
Siló é aquele que veio para desenvolver em nós o louvor. Quem é este? Quem é Siló? Vocês nunca encontraram Siló? Nunca? Nunca encontraram Siló? É Jesus. É Jesus. O doce e amável Filho de Deus, que veio receber toda o cisco, toda o lixo da humanidade e transformar isto no adubo da sua riqueza maravilhosa, que se chama ressurreição. Todas as vezes que alguém... eu estou saltando. O trono de Saul despencou-se com a inveja e a desobediência, e sua casa foi devastada por aquilo que semeou. Aquele que planta malquerença colhe desmoronamento do seu império. Os impostores pagam impostos pesados pelas suas imposturas. Você sabe por que Saul se tornou um adversário de Davi? Por causa das mulheres. As moças e as mulheres começaram a cantar, a fazer uma cantiga. Elas cantavam assim: Saul mata os milhares, mas Davi os 10 milhares. Saul mata os milhares, mas Davi os 10 milhares. O que você foi fazer, criatura? Foi incitar o coração de uma pessoa. Para que você foi fazer isso? Saul olhou e disse assim: só falta esse moleque tomar meu reino. Já levou minha filha, casou com ela. Agora o povo está dizendo aí que eu mato só 1000 e ele 10.000. O que falta agora? Tomar o reino. Aí ele foi para o gogó do Davi. Quis matar Davi. E Davi começou a fugir. E Saul foi sendo destruído, e foi sendo destruído. Ele foi sendo corrompido, se tornou depressivo. Um espírito maligno tomou ele começou a ter ataques de depressão, e teve até um episódio muito interessante, já no fim, que ele estava querendo matar, ele tentou matar Davi 2 vezes. Uma vez, ele entrou na caverna para aliviar o ventre, e ele estava com a roupa real, a capa real, baixou para aliviar o ventre, a capa ficou assim meio para baixo, dentro da caverna, e Davi estava na caverna, e Davi veio de ponta e pé, pegou a ponta da capa e cortou. A faca de Davi era rápida, bem molada, espada, cortou o pedaço e se escondeu devagarzinho. Quando Saul saiu de lá, ele disse assim: Saul, meu pai. Aí conversou com ele e tal, começaram: é Davi. Aí ele disse assim: veja o pedaço da sua capa aí, para ver se não está. Aí ele olhou, viu e disse: você é mais justo do que eu, meu filho. Você podia ter me matado. Mas Davi disse: eu não boto a mão no ungido do Senhor, não, de jeito nenhum. E Saul era ungido. Apesar de Davi já ter sido ungido, mas ele não pôs a mão, não. Aí depois, já no finalzinho, Saul pegou a turma dele, 3.000 soldados. O Abner, o general, foi com ele. Aí chegaram lá num ponto, Mereza, deitou lá. Davi estava escondido também em outra caverna. Davi é homem de caverna, lá escondidinho. De repente, deu lá de noite. Davi chamou um dos amigos dele, Abisai, disse: vamos lá embaixo, vai comigo lá. Disse: o negócio é perigoso, são 3.000 soldados. Vamos lá, vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui. E desceram os dois. Chegaram lá, estava todo mundo dormindo, um sonão maravilhoso, porque Deus havia dado um sono àquele povo, igual o sono que Ele deu
a Adão quando tirou a costela, e igual o sono que ele deu a Abraão quando ele passou no meio das bandas. Então Davi foi lá, pegou a lança de Saul e pegou o cantil, a bilha d'água que estava na cabeceira, apanhou. Aí Abisai disse assim: vamos matar? Ele disse: não toca no ungido do Senhor, não mexa nisso, deixa que Deus cuida disso. Pegou, carregou, saíram, chegou lá em cima do monte, os dois já estavam longe. Ele grita assim: Abner! O general estava dormindo. Abner acordou e disse: é a voz de Davi. Saul acordou: és tu, meu filho Davi? Sou eu mesmo, meu sogro. Eu não disse meu sogro, não. Sou eu mesmo. Aí ele disse: Abner, você devia estar guardando o ungido do Senhor e você estava dormindo aí, você procedeu muito mal, seu cara. Aí ele: olha, cadê a bilha? Cadê a bilha d'água do rei? Cadê a lança? Está aqui na minha mão. Manda uma pessoa vir buscar. E que você, ele vira para Saul e diz assim: e que eu tenha do Senhor o mesmo que você teve de mim. Ele não disse eu tenha de você, mas do Senhor. Que eu tenha do Senhor a mesma proteção do Senhor, assim como você teve de mim, que eu podia ter te matado e não te matei. Aí Saul saiu. Dali ele não foi mais perseguir a Davi. Ele foi consultar a pitonisa de Endor. E dali foi o fim de Saul. Só indo rapidinho dizer o seguinte: ele perdeu-se nele mesmo. Todas as vezes que alguém atira o bumerangue da maldição nos filhos de Deus, a lei soberana de causa e efeito faz voltar a lâmina maldita ao pescoço do atirador, transformando o anátema em benignidade eterna e convertendo o pranto passageiro em encanto permanente na vida dos santos. Salmo 109, verso 28. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Eu vou correr agora, para vocês não ficarem muito presos, porque a gente gastou muito tempo nesse fato aqui, e estamos no meio. Contar as maravilhas incontáveis de Deus é impossível. Seria mais fácil contar a areia do mar, pois ele transforma o choro em canção, a dor em alegria, o luto em consolação, a maldição em bênção eterna, de modo que o drama do inferno vai sendo transformado dia a dia pela graça em sucessivas colheitas de benefícios com gratidão. Andar com Deus é viver extasiado, escriturando deslumbramentos. O peregrino vê as maravilhas do sofrimento como magnífica escola da sua maturidade. Ele vê os espinhos como benévolos emissários divinos, totalmente responsáveis pela prostração rumo à dependência de Deus. Quanto mais fraco estivermos, mais fortes estaremos. Este é o paradoxo da graça. No reino de Deus não há fracassos ou derrotas. Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A fé cristã é uma demonstração dinâmica da operação da graça em quaisquer circunstâncias. Os números desses demonstrativos são sempre de caráter prático e de valor afirmativo. Nunca ouvi falar da falência dos falidos supridos pela onipotência divina. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
Antes de eu falar um pouquinho aqui, eu vou dizer o seguinte. Você já viu um falido falir? Você já viu uma pessoa deitada no chão cair? Se somos falidos, sustentados por Deus, quem vai agora nos fazer ficar falidos, mais falidos? Não há ruína espiritual na vida de um mendigo financiado pela graça. Se o advérbio de tempo sempre significa uma cobertura em toda a existência, logo não há espaço para acidentes ou catástrofes aqui e agora. Não existe fracasso para o fracassado que depende da soberania de seu Pai Celestial. Ora, se Deus sempre conduz os impotentes em triunfo, não sei quando esses falidos, amparados pela suficiência divina, vão contabilizar derrotas. Além do que, há um perfume divino exalando o aroma penetrante da eternidade, manifestando em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sempre e em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. Vamos imaginar que meu pai seja um homem muito rico. Qual é o homem mais rico do mundo hoje? Qual é? É o Bill Gates ainda? Não. Não. Quem é? Eu não estou escutando, eu sou meio surdo. Buffett. Vamos imaginar que eu sou filho do Buffett. E que eu sou um camarada meio empreendedor. E faço um trabalho, e digo, olha, eu não quero nada com meu pai, eu vou andar por conta própria. Se meu pai conseguiu o sucesso, eu vou também conseguir. Se ele se tornou o homem mais rico, eu vou me tornar mais rico do que ele. Se ele chegou aonde chegou, eu também posso chegar. Então, eu não quero nada com meu pai. E eu entro então no processo e começo a trabalhar, e eu vou tendo algum sucesso, o negócio vai crescendo, e eu consigo comprar 96 balanças para pesar boi. É o filho de um cara que fez isso aí agora. Eu não vou contar o caso todo não, porque depois vocês vão saber na mídia. E aí... E fica rico, mas de repente, por algum azar, porque dinheiro mal ganho, a Bíblia diz que é como galinha que choca ovos de perdizes. Dinheiro mal ganho é como galinha que choca ovos de perdizes. Sabe o que é que acontece? Sabe não? Os pintinhos nascem e vão tudo para o mato e deixa a mãe. Porque a perdiz, o índole dela é o mato. E a galinha fica catando, procurando. Cadê os pintinhos? Foram todos para o mato. Dinheiro mal ganha assim. Você de repente estava lá, tem a ninhada toda e desapareceu. E aí eu tive uma falência. E meu pai, como é que chama o homem? Warren Buffett. Chega para mim e diz assim: Glênio, meu filho. Ele não vai te chamar Glênio, né? Glenn, my son. Meu filho, tudo isto aqui, você é meu único herdeiro, meu filho. Tudo isto aqui é seu. Você não precisa se preocupar. Eu sou o homem mais rico do mundo, Glênio. Digo, pai, mas eu não quero a sua ajuda. Isso é arrogância, não é? Ou então eu posso dizer assim: ah, pai, eu sou um falido, eu sou um fracassado, me perdoa pela minha arrogância, eu fui tremendamente arrogante. Agora eu quero, pai, dizer para o senhor o seguinte: eu quero depender do senhor.
Ele diz: olha, meu filho, você não se preocupe mais com isso aqui não, nem precisa ter nada, eu lhe dou um cartão de crédito, eu vou lhe dar, aliás, 4 cartões de crédito, e você pode gastar à vontade. Será que esse Buffett ia fazer isso? Não sei, mas Deus fez. Sabe o que ele fez? Ele disse assim: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. É grande ou não é? É muito grande. Aqui nós não sabemos. Eu não estou falando de dinheiro, de riqueza não. Eu estou falando de riquezas em Cristo. Eu estou falando de contentamento. Eu estou falando de satisfação, de espírito, de alma e de corpo. O dinheiro foi apenas a figura para tentar entender o que significa nós vivermos na dependência. Como é que um falido que depende de Deus, pode viver em falência? Me conta. Tem jeito? Tem? Ele já é falido, mas a suficiência do pai dele é suficiente para lhe dar a condição de total vitória. O tempo da criatura tem validade. A lápide no sepulcro encerra qualquer pretensão de sucesso para os mortais descendentes de Adão. Mas os filhos de Abba são eternos. Aquele que ganhou a guerra, mesmo que tenha perdido algumas batalhas, é o vencedor final. Eu tenho que computar a vitória final. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui uma guerra com 10 batalhas. Eu perdi 7 e ganhei as 3 últimas. Quem é o vencedor? Sou eu. As 3 últimas. Se a batalha teve essa, eu ganhei. Afinal, eu ganhei a guerra. Ainda que tenha perdido 7. Preste atenção aqui. Você já é vencedor por quê? Porque Cristo já lhe deu a salvação eterna. Ainda que você tenha fracassos aqui, você já está no plano da eternidade. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos ou não estamos? É verdade bíblica ou não é verdade bíblica? Então vamos caminhar um pouquinho mais. Como se pode falar de falência para quem já foi registrado no cartório do amanhã? O seguro da ressurreição garante qualquer sinistro no percurso da cronologia. Vamos ler João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Todo que vir o meu Filho e nele crer, tem uma vida parcial, não é? Uma vida temporária, uma vida, ele tenha a vida eterna. E eu garanto, eu vou ressuscitar você no último dia. Eu garanto. Tem gente que garante, mas não garante. Mas Jesus garante, porque ele passou pela morte e venceu. A apólice da vida abundante é a ressurreição de Cristo. Única vitória sobre a morte e garantia exclusiva para assegurar a continuidade da existência dos maltrapilhos, sustentados pelo sangue derramado e nutridos pela carne do cordeiro que foi moído. Sem a encarnação do Verbo, não haveria esse cardápio sangrento e, consequentemente, a segurança da vida eterna estaria sem o penhor inabalável. João 6,54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Comer a carne de Cristo
E beber o sangue não é antropofagia, mas é teofagia. É comer um Deus que se encarnou. É viver deste Deus e desse seu poder. É viver pela graça sustentado por um Deus que venceu a morte. O ego obeso jamais se satisfará com essa dieta de carne esfolada pela morte na cruz de Cristo e pelo quebrantamento diário. A alma rechonchuda de si própria e vaidosa dos seus feitos gosta mesmo de comer alimento gorduroso que faça brilhar a sua fanfarronada diante da plateia. Não é macarronada, não, é fanfarronada. A glória de Deus é uma boia magra para quem tem fome de reconhecimento público. A cruz de Cristo é um menu enjoativo para os promotores de si mesmo. Eu não quero mais ouvir falar de cruz. Cruz é assunto que deve ser destituído da nossa pregação. Tem gente falando isso aí. Tem gente falando isso aí. Meu amigo, você está confuso? Cruz é assunto do começo, do meio e do fim. Viu? É assunto eterno. Eterno. Antes da eternidade. Contudo, maior das maravilhas que o cristão precisa contar é exatamente aquela produzida pela cruz de Cristo que ele nunca deve contar publicamente. A sua vida de intimidade com o Pai. A comunhão do serviço, da prece e do quebrantamento são assuntos de familiaridade paterna e jamais um espetáculo aparente. A morte do pecador na cruz com Cristo silencia sua propaganda pessoal e suas reivindicações de artista. A esmola nunca será mencionada. A oração será sempre feita num quarto fechado, com tranca e trinco, para que ninguém veja prostrado um atrevido propenso a se orgulhar de sua modéstia. E quem jejua não terá a aparência de quem faz greve de fome. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Eu não citei os dois outros textos, mas você pode procurar em Mateus 6, o texto da esmola, da contribuição, que não pode ser divulgada, e o texto do jejum, que também não deve ser manifesto. Esses três aspectos são muito importantes. É o serviço, a prece, a intimidade, a comunhão com o Pai e o quebrantamento. São assuntos da economia do Pai conosco. Todas as vezes que você jejuar, não conte para ninguém que você está jejuando. Aliás, eu quero dizer o seguinte: os discípulos de Jesus não jejuavam. E os fariseus ficaram implicados com isto. E por que eles não jejuavam? Por que eles não jejuavam? Porque quem tem a comida que eles tinham, eles não precisavam quebrar jejum. A comida deles satisfazia plenamente. Ele disse: enquanto o noivo está presente, a festa continua. Quando o noivo for tirado, então vocês vão ter necessidade de fazer jejum para quebrantar. Mas nós temos um apetite muito doentio, e nós preferimos assistir o caminho das Índias e em Cristo o caminho de Deus. Não vou ficar botando peso nas costas de ninguém não, mas presta atenção: quanto tempo você gasta na televisão? Quanto tempo você gasta em baboseira?
em bobagem? E quanto tempo você gasta buscando a intimidade e a comunhão com o Senhor? Cada um de nós tem que avaliar isso. Porque eu não vou dar conta pelo Manuel. Ainda que eu tenho que dar conta na pregação para o Manuel ter cuidado e dizer, meu filho tem um buraco ali. Mas eu não vou dar conta por ele. Não vou dar conta por Dagoberto. Ainda que tenho que dar conta na pregação como guias que vão dizer, olha, você tem que ter cuidado. E você tem um livrão aqui, que tem todos os oráculos de Deus capazes de nos libertar de nossas ranzinzices. Senhor, eu preciso de revelação. E eu preciso da tua comunhão pessoal. Então, irmãos, eu queria levantar essa questão. A vida secreta precisa ser levada a sério. Em secreto. O segredo da vida secreta estará sendo contado no silêncio dos lábios e no estilo de uma vida sem grife. Aquele que vive na presença de Deus transparece essa comunhão sem alarde e sem pieguice. Nós não fomos chamados para computar os números as inumeráveis maravilhas, pois elas são infinitas. Ao mesmo tempo, fomos chamados para contá-las ao mundo. Algumas em palavras, outras no silêncio. Aquelas que Deus fez por todos devem ser anunciadas verbalmente. Aquelas que Deus fez em nós e através de nós devem ser ditas ao emudecer. O que significa isto aqui? É um jogo. Aquilo que Deus fez em benefício de todos deve ser anunciado. A obra de Cristo deve ser anunciada. A obra de Cristo tem que ser anunciada. Mas aquilo que Cristo fez em nós e através de nós não precisa ser publicado. Se outro falar, que fale. Mas você não pode falar. Jesus fazia um milagre e dizia a quem recebeu, não conte para ninguém. Não diga para ninguém. Só que quem recebia não parava de contar. Disse, ele fez. E foram esses aí os responsáveis por a morte de Jesus mais prematuramente. Eu acho que ele teria um ministério até maior se não tivesse aqueles abusados contando o que ele tinha feito. Porque aí vem a inveja, vem o problema da competição, e vem uma série de coisas. Então nós precisamos ter cuidado. Enquanto eu tento calcular as incontáveis maravilhas do reino de Abba, sou compelido a contar aos outros com palavras a respeito daquelas formidáveis maravilhas relacionadas às insondáveis riquezas de Cristo, embora não possa contar nas preleções sobre aquelas que estão ligadas à minha intimidade com o Pai. Contudo, boca calada não significa ausência de comunhão. A vida secreta do Espírito se estampa na ternura da alma dos legítimos adoradores que estão sendo tratados pelos efeitos permanentes da cruz de Cristo. Você olha assim, e eu falei outro dia para uns irmãos de Dona Dagmar, a esposa do brigadeiro Sival de Castro, lá no Rio de Janeiro. Um dia eu estava com meu irmão no cinema Metro de Copacabana, na fila para comprar ingresso. Isso já faz 1966, faz tempo. Nós estávamos ali na fila e eu estava conversando com meu irmão e falamos qualquer coisa de Piauí. E falando de Piauí, o casal da frente virou e disse assim, quem é do Piauí aí? Aí meu irmão disse, somos nós. Vocês são do Piauí? Somos. De onde vocês são? Somos de Corrente. Ele disse, eu tenho uma família amiga lá em Corrente. E meu irmão perguntou, que família? Ele disse, a família Paranaguá. Aí meu irmão disse, pois nós somos Paranaguá. Aí começamos uma amizade, era o brigadeiro Sival e a sua esposa, Dona Dagmar.
E começamos a conversar, sentamos juntos, assistimos filme. Depois do filme ele nos levou para comer. Estudante, pobre, não tinha onde comer. Eu fui a primeira vez que eu comi naquela restaurante Colombo, Casas Colombo. Eu cheguei, não sabia, matuto, né? Não sabia nem como era aquele negócio de tanto garfo. E eles Aí depois ela começou a me trazer para a casa dela. E aquela mulher marcou minha vida. Um dia eu fui com ela à feira, lá no Leme. Toda vez que eu entrava na casa dela, ela recitava um salmo para mim. E quando eu saía, ela recitava outro. Ela sabia os 150 salmos de cor. E eu disse para ela assim: Dona Dagmar, eu não quero chegar aqui no dia do Salmo 119, que vai ser muito tempo. Aí ela disse para mim assim: eu divido ele em 22, que são 22 letras. Aí fui com ela na feira para trazer as sacolas. E a gente ia andando, de vez em quando, pelo menos umas 2 vezes, pessoas, naquela vez que eu fui com ela, pessoas paravam e diziam assim: o que a senhora tem no rosto? O que a senhora passa no rosto? Ela dizia: o creme da graça. E onde se compra? Ela dizia: não é comprado, é dado de presente. Aonde? É do trono do meu pai. Aí ela começava a falar. Ela estampava no rosto o riso, na maneira de falar, na maneira dela ser. Ela era presbiteriana, lá da igreja presbiteriana de Copacabana, do reverendo Benjamin de Moraes. Eu andei com ela algumas vezes e vi a presença de Cristo estampada naquela mulher. Ela não precisava falar muito não, ela dizia, quando ela chegava para o feirante já dizia assim: olha, Dona Dagmar, que alegria ver a senhora traz vida aqui nessa feira. Vida de Cristo. Os filhos de Abba são os verdadeiros adoradores. Eles em assembleia são a evidência pública desta vida oculta em culto privado ao Pai. O que conta no ajuntamento dos verdadeiros adoradores é que eles não contam com a plateia na sua adoração, mas enquanto cantam diante do trono, com profunda alegria, as maravilhas incontáveis da Trindade Santa, contam extasiados com palavras ou ainda no silêncio do coração, que Cristo é a maravilha das maravilhas e o maravilhoso Senhor deles, por eles e para eles. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.